Você vai abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, tá bom? Capítulo 37. Gênesis 37. Está muito quente, né? Jesus, me perdoe estar de camiseta, mas eu não ia ficar confortável de camisa social. Aqui é muito quente aqui em cima, ficar aqui 40 minutos mexendo, o pessoal do louvor sofre, né? Também. Mas vamos lá. Gênesis 37, versículo 1. Quem encontrou, se coloca em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ou deverás terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreceram por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? E seus irmãos, pois os seus irmãos, pois o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Até aí, amém, graças a Deus. Levanta tuas mãos aos céus assim, repita comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, pedimos a tua bênção, fala aos nossos corações e dá-nos, Senhor, a tua paz. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, queridos. Glória a Deus.
Santo é teu nome, Jesus. Podeis assentar-se, meus irmãos. José tinha 17 anos quando esse fato aconteceu. Ele era um garoto, e ele, quando seus irmãos aprontavam, faziam as suas estrepulias, faziam aquilo que era errado, José ia lá e contava para o seu pai Jacó. Ele era dedo duro. Na realidade, ele ia lá e contava: ó, Judá fez isso, o fulano fez aquilo, Efraim falou não sei o quê, e aí vai. E aí a Bíblia diz que os irmãos começaram a ter raiva dele. A raiva porque ele falava. E aí a gente começa a ver por que ele chegou e contou os sonhos que ele teve aos seus irmãos e seu pai. Por causa da sua pouca experiência, talvez. Por causa da sua pouca vivência de vida. Então ele foi falando aquilo que lhe acontecia. Às vezes nós temos que tomar alguns cuidados na nossa vida. Muitas vezes falamos precipitadamente, ou falamos para pessoas que não têm o mesmo interesse ou não têm prazer na tua bênção, na tua maneira de viver, na tua maneira de ser, e as pessoas vão agir mal contra você. Por isso a gente tem que ser sábio. Às vezes nós temos comunhão e falamos com pessoas que têm uma vida totalmente desregrada da fé, como eram nessa época os irmãos dele. Os irmãos dele eram filhos da promessa, mas eles não se importavam tanto com a promessa. Eles tinham mais problemas, aprontavam e faziam aquilo que dava vontade. Então eles não agiam bem. E por esse motivo, por eles não agirem bem, coloca só um pouquinho mais de retorno para mim, que eu estou sem voz, querido, por favor. E pelo fato deles, obrigado, pelo fato deles não agirem bem, eles não tiveram a mesma revelação que José teve. José era diferente dos seus irmãos. José, ele tinha um respeito pelo seu pai, Jacó. Ele tinha uma submissão ao seu pai. Ele tinha no seu coração, apesar de seus erros, ele tinha no coração que ele deveria prestar conta a seu pai. E isso é um requisito que Deus observa na vida dos seus filhos, para poder abençoar e revelar a ele os seus sonhos, os seus projetos e seus planos. Por isso, Deus deu a José esses sonhos. Não foi porque Deus gostava mais dele porque ele era o caçulinha. Não. Deus gostou mais da cor dos olhos dele. Não. É por causa da postura dele, de respeito ao seu pai e respeito à autoridade do pai. Então, ele teve esses sonhos, essas revelações, essas promessas que eram de Deus. E eram para a vida dele. Assim como eu creio que Deus, ele tem para você um sonho. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a tua vida. E isso será revelado conforme a nossa caminhada na nossa fé diante dele. Depende da nossa submissão, da nossa obediência, depende do nosso desenvolver da fé. E a palavra do Senhor vai descrevendo que ao contar o seu sonho aos seus irmãos e pais, a Bíblia diz que os seus irmãos se revoltaram e já não podiam mais falar em paz com ele. Já era agora picuinha, já era rivalidade, já era algo que estava beirando a violência. E como chegou a violência e até um pensamento de homicídio, por causa da inveja. É perigoso esse negócio da inveja. Bom, Jacó
Ele no começo ele teve uma reação meio que na defensiva, dizendo: que sonho é esse, meu filho, que você teve? Que sonho é esse? Será que sua mãe, eu e os seus irmãos vamos ter que nos encurvar a ti para te servir? Mas a Bíblia diz que Jacó, ele guardou esse sonho no seu coração. A pergunta que fica é: por que Jacó guardou o sonho do seu filho José no coração? Porque ele teve a mesma experiência. Ele não era, na ordem cronológica do nascimento, ele não era o primogênito, mas Deus o escolheu pela sua busca da bênção, pela bênção, a sua busca pela recompensa espiritual. Então Deus deu a ele sonho, Deus também falou com ele, portanto ele também tinha uma experiência com o pai, por isso ele guardou. Ele falou assim: por via das dúvidas, é melhor eu guardar isso no meu coração, porque Deus fez a mesma coisa comigo, Deus fez a mesma obra comigo. Então Deus ele fala aos nossos corações, e Deus revela a nós os seus propósitos. O propósito de Deus para a minha vida, a tua vida, é diferente um pouquinho da vida de José. O que Deus promete para nós em primeiro lugar é o reino dos céus, é a salvação, que é a coisa mais importante. Mas falando em sonho, em realizações humanas, muitas pessoas já receberam sonhos de Deus. Amado, tem gente que Deus abriu o leque para a vida dele, falando que Deus iria abençoá-lo, se ele agisse bem, tipo Caim, quando ele começou a sentir raiva de Abel, Deus disse para ele, quando Deus rejeitou a oferta dele, por causa do coração dele, Deus disse: Caim, não fique desse jeito, se você agir bem, eu não o aceitaria, Caim. Mas Caim, ele não quis. Caim, ele deixou o ódio, a inveja dominar o seu coração, e matou o seu irmão. Então, tem muita gente que recebe sonho de Deus, e Deus tem sonho para cada um de nós. Amado, Deus tem sonho para todo mundo, para toda a humanidade. Deus é tão grande, que Deus tem um sonho, tem um propósito para cada ser humano que já nasceu nessa terra. Mas são poucos que vão estar vivendo esses sonhos em sua vida. Somente aqueles que se aceitam, ou aqueles que se colocam como escolhidos. Muitos são chamados. Deus chama, através de Jesus, Deus chamou o mundo, e Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não sofra, mas tenha a vida eterna. Mas muita gente que recebeu o sonho de Deus, o chamado de Deus, não permaneceu, porque Deus respeita o livre-arbítrio seu e o meu. Deus faz a proposta, vamos colocar assim dessa forma, chamou você, chamou a mim, e a gente segue se a gente quiser. Ninguém é obrigado. Mas tem pessoas que receberam esse chamado, tiveram sonhos de Deus, que nunca se realizaram na vida deles, e nunca irão se realizar. Por quê? Porque Deus falhou com eles? Não, é porque essas pessoas permitiram que houvesse rachaduras em sua fé, brechas em sua fé, deixaram que alguma coisa acontecesse na sua vida espiritual, que impediu que o sonho e o projeto de Deus se realizasse.
Quando Deus quer, a Bíblia diz que ninguém pode impedir. Jó diz isso, que nenhum dos sonhos do Senhor poderão ser impedidos. Mas se dermos brecha, se deixarmos a fé, se dermos lugar ao adversário, com certeza, certamente, os sonhos não irão se realizar. Então, por milagre acontecer, depende mais de mim do que de Deus, porque Deus já fez a parte dele. Deus já nos abençoou. A Bíblia diz que Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Deus já fez, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a obra perfeita. Assim como Judas Iscariotes, ele deixou uma rachadura na sua vida espiritual, quando ele deixou a ganância, o desejo pelo vil metal, pelo dinheiro, fazer com que ele vendesse Jesus por 30 moedas de prata. E ele tinha o chamado, ele tinha a promessa, era para ele também, mas houve essa rachadura. E não dá para culpar Deus. Ah, não, porque Deus colocou Judas lá para isso. Não. Alguém iria trair, não precisava ser necessariamente Judas. Podia ser qualquer outra pessoa, podia ser qualquer uma, fora até mesmo dos 12 discípulos, os principais, poderiam ser outros, mas foi Judas. Porque Judas, ele abriu uma brecha que impediu que o sonho de Deus acontecesse. Judas era para ser um grande apóstolo, um grande pregador, um fazedor de milagres, uma pessoa que Deus usaria para libertar, para expandir o reino, mas ele deixou que 30 moedas impedisse o sonho de Deus na vida dele. Às vezes nós fazemos igual, de formas diferentes. Deixamos que trabalho, muitas vezes, crie esse problema. Deixamos muitas vezes que relacionamentos emocionais, afetivos, também sejam a razão pelo qual o sonho de Deus não aconteça, porque a gente começa a trocar a prioridade, colocar Deus em segundo plano, Jesus em segundo plano, e o nosso plano em primeiro lugar. E aí Deus não fala assim, bom, já que você quer sonhar os seus sonhos, sonhe, porque Deus não vai dar nada daquilo que a gente não quer. Deus não vai dar nada a nós daquilo que a gente busca. Se eu não buscar, eu não vou receber. Deus tem promessa para a minha vida, e se eu não buscar, ela não vai acontecer nunca. Com todos nós, é assim. A palavra do Senhor descreve que é a lei da semeadura, não tem como mudar. Então José, ele serve de exemplo para nós, para a gente entender que a gente tem que superar as tentações e os desafios da vida. Porque foi isso que José, ele teve que fazer, superar as tentações e os problemas. Todos os dias, a Bíblia diz que somos tentados. Todos os dias. Somos tentados ou num nível muito alto ou num nível nem tão alto, porque a intensidade da tentação vai acontecendo de acordo com o momento, ou até mesmo com a nossa necessidade. E a palavra de Deus diz que José, ele teve que enfrentar essas lutas, tem que enfrentar as lutas, concentrado nas promessas de Deus. Foco na promessa de Deus. Em 2024, tenha foco na palavra. Neste ano que está começando, apenas 16 dias, é isso? Começou esse ano, dia 17 amanhã, correto? Então, foco na palavra de Deus. Não se distraia com o que está acontecendo, tenha foco, porque Deus te deu
um sonho, Deus te deu um projeto, Deus te deu uma missão, tenha foco. Imagino eu, se José perdesse o foco da promessa e começasse a olhar para aquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Primeiro, tramaram a morte dele. Vamos matar esse sujeito, esse sonhador. Ele quer nos humilhar com os sonhos dele. Depois falaram, não vamos matar não. Vamos vender ele para o Egito como escravo. Sabe por que tem muita gente que ele não vê a bênção passar? Porque ele está focado em coisas que não deveria estar focado. Está lá no ressentimento, está lá na amargura de coração, está lá olhando para o problema, para a dificuldade, e não consegue ver a bênção de Deus que está sobre a vida dele. Então, para que nós possamos ver o milagre, eu tenho que focar na promessa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse? Jesus. A gente vai olhar para o problema, vai olhar para a dificuldade, e a gente não vai ver o milagre que está prestes a acontecer, e aí ele passa, não deixa a oportunidade passar. Tudo uma questão de foco. Tem uma historinha que é assim: um pai, ele tinha um filho que ele queria mandar estudar. O pai era simples. Ele começou então, para poder juntar dinheiro para enviar o filho para a faculdade na cidade grande, ele começou a vender cachorro quente, mas não era qualquer cachorro quente, não era pão com linguiça, salsicha, perdão, aquele pão seco, não, era tudo coisa boa. O pão era da melhor qualidade, a maionese era a melhor que tinha. O que vai no cachorro quente? Vai mostarda também, não? Vai. A mostarda era a melhor do que tinha. A salsicha era daquela top, premium. Salsicha premium. Existe, irmão? Salsicha é salsicha. E aí, ele começou a vender. Mas vendia, não vencia. Era muita gente que estava comprando dele. Ele juntou dinheiro rapidinho. Rapidinho ele juntou dinheiro. E aí ele falou assim: filho, vou mandar você para a cidade grande, então fazer faculdade. Você vai fazer faculdade de economia. O filho ficou feliz, porque era o sonho da vida dele fazer faculdade de economia. O pai pegou, deixa que o pai banca, ele foi para lá. Estudou, se formou, e o pai continuou ainda com o negócio de cachorro quente, mas estava bombando, irmão, bombando. Ele chegava uma hora e falava assim: acabou, não tem mais pão, não tem mais nada, só amanhã. Tinha gente que voltava chateado para casa, falava: meu Deus, como que pode deixar acabar, reclamando do senhorzinho lá, mas não é, a demanda era grande. E aí o pai começou a se comunicar com o filho por carta, porque naquela época não tinha, entendeu? Naquela época ela não tinha WhatsApp, entendeu? Era um tempo mais antigo. Aí não tinha WhatsApp, escrevia carta para o pai, para o filho: e aí, filho, como que está na cidade grande, agora que você se formou, você é um economista, está trabalhando numa empresa boa, como que está, filho? Ah, pai, o emprego é muito bom, mas é o seguinte, pai, a economia está ruim. A inflação está subindo, os preços estão disparando, a coisa está ficando difícil. Toma cuidado, pai, para não gastar demais e perder o que o Senhor já conquistou. E o pai falou assim: será que meu filho estudou? Então ele sabe o que está fazendo. Então ele já começou a comprar um pãozinho mais barato. O pãozinho já não era aquele pãozinho macio, era um pãozinho um pouquinho mais seco, sabe? A salsicha já não era mais premium, já era salsicha da quinta série C. Lembra o pessoal que estudava na quinta série C? Quinta série C, irmão, era quem estudou na quinta série C aqui? Era a turma da bagunça.
quinta série C, falar para você. Grandes recordações. Eu tenho grandes recordações da quinta série C. Falar para você, a turma do fundão. Eu era da turma do fundão, irmão. Jesus tem misericórdia da minha infância. Era terrível. Mas vamos lá. Mas diferente da turma de hoje. A turma de hoje não tem respeito, né, irmão? Apesar que de vez em quando eu também faltava com respeito, para ser sincero. E tenho vergonha disso hoje. Mas, aí o pai falou assim, começou assim, eu vou pegar a maionese de segunda categoria, eu vou pegar a mostarda da série C do Campeonato Brasileiro, entendeu? Vou pegar lá da terceira divisão e vou economizar. Aí no primeiro mês, tranquilo. Segundo mês, a pessoa, né, caiu já a arrecadação, porque as pessoas começaram a sentir a diferença. E aí, foi diminuindo, e aí o homem já não estava vendendo mais nada. Aí ele chegava com o pão, chegava lá com uma salsicha, chegava lá com os condimentos lá do cachorro quente, do jeito que chegava, voltava, aí tinha que jogar fora, porque ele não vendia. Não vendia. Os produtos da série D do Brasileirão não vendia nada. Estava feio. Aí ele escreveu uma carta para o filho dele. Ele falou: filho, eu tenho que me render à vossa grandíssima sabedoria. As coisas realmente estão difíceis. Eu não estou vendendo mais nenhum cachorro quente. Por quê? Porque botou foco na crise. Bota foco na promessa, meu irmão. Bota foco na glória de Deus. Deus vai fazer a diferença acontecer na tua vida. A gente fica olhando para o que os outros fazem, para que os outros falem, e a gente fica tomando por base aquilo que estão falando ou aquilo que estão fazendo. O nosso espelho é Jesus de Nazaré. Os nossos espelhos são os heróis da fé. E eu digo sempre para você: se funcionou com eles, se deu um milagre com eles, vai dar milagre na tua vida também. Vai funcionar. Se concentra na palavra. Veja só, José, ele passou por tribulações. Quando eu falar Jacó, irmão, entenda ser José, viu? É que às vezes vou trocar o nome mesmo. Fica tranquilo. José, ele passou por muitas provações. Muitas. Mas ele tinha uma promessa. Muitas são as nossas aflições, sim ou não? Mas nós temos uma promessa. E temos uma palavra de Deus que coopera ao nosso favor, que age ao nosso favor. E aí, a gente começa a deixar que palavrinhas humanas interfiram na nossa fé em relação à poderosa palavra de Deus. A palavra do teu adversário, as pessoas que podem menosprezar você, não passa de palavrinha, meu irmão. Insignificante, por mais maldosas que elas sejam. Se Deus tem liberado para a nossa vida uma palavra poderosa, uma palavra de vitória. Tribulação e tentação. Não deixe que essa situação interfira na tua caminhada da fé. Foco com Jesus. Ah, pastor, eu tenho experiências ruins na vida. Eu também tenho. Eu acho que não existe ninguém na vida que está respirando hoje que não tenha passado por experiências ruins. Todos nós passamos, sim ou não? José, ele passou, por exemplo, como já citei aqui, o ódio dos seus irmãos, o poço em que ele foi jogado, a mentira que os seus irmãos contaram que ele estava morto, porque os irmãos
queriam vê-lo morto. Ai, pastor, desejaram a minha morte. Amém, irmão. Pode desejar que você morra, mas Jesus Cristo morreu para que você tenha vida e a tenha em abundância. Foco na palavra, foco na promessa. Aí ele enfrentou o quê? O mercado de escravos no Egito. Enfrentou ou não enfrentou? Depois disso, ele enfrentou uma acusação de estupro e adultério. A mulher de Potifar mentiu, porque ele não quis ceder à tentação. Sabe por que ele não quis ceder à tentação? É porque ele estava de olho na promessa de Deus. Se Deus falou, vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para voltar atrás daquilo que disse. Estava focado na palavra. Quanto mais ele era perseguido, mais ele focava na palavra. Quanto maior for a tua luta, foque na promessa. Quanto maior for a tua dificuldade, foco na promessa, porque Deus, ele vai te abençoar. Às vezes parece que a promessa está demorando. Ele passou ali 20 anos na cadeia, inocente, mas ele continuou focado na promessa. Ele não se esqueceu da promessa. Amado, só permanece preso a vida toda quem perdeu o foco da promessa. Pode ter problema, pode durar até algum tempo, mas o foco da promessa é o que alivia o nosso coração, é o que nos traz esperança e nos faz viver mesmo em meio às injustiças da vida. Está igual a Malaquias, Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Imagino ele na cadeia, lá na prisão. Ele fala, mas Deus me deu sonho. Eu não estava de barriga cheia. Eu não comi feijoada antes de dormir. Eu não estava alucinando. Deus me deu sonho. Deus me deu uma promessa. E às vezes a gente que sofre, porque parece que a promessa de Deus está demorando ou está muito longe de acontecer. Mas na realidade o que Deus estava fazendo com José? José estava sendo preparado para algo grande. Ei, imagine se Deus fala, não, eu não vou deixar isso acontecer com José não, porque ele é meu escolhido. Amém, ele é o escolhido. Mas Deus prova a nossa fé. E se Deus não tivesse deixado acontecer isso, qual seria o testemunho de José? Nenhum. O que é que nós estaríamos falando aqui hoje? De nada. Até a prisão tem um propósito. Deus está lapidando o nosso caráter. Deus está fortalecendo a nossa vida. Deus está nos dando uma nova esperança para a gente vencer e superar as dificuldades e assumir uma coisa maior ainda. Diga para o teu irmão, Deus tem coisas maiores para você. Deus está demorando. Amado, Deus não tem pressa, pressa é nossa. Deus fez o mundo em 6 dias, não fez num só. E esses 6 dias aí, não sei se está eu creio que está de uma forma metáfora, pode ter sido muito mais tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia.
O problema é que o milagre aconteceu porque José não se esqueceu da promessa. E quando ele teve a oportunidade de agir pela promessa, ele agiu. Vocês se lembram dos sonhos que o padeiro teve e o copeiro-mor de Faraó teve? Os dois sonhos. O primeiro sonho a ser contado foi do copeiro. O copeiro contou para ele o sonho que ele estava servindo a mesa do rei novamente, e o sonho foi contado, e ele falou assim: em 3 dias você vai sair daqui, e quando você sair, lembra-te de mim. Lembra de mim. Veja só, como é que ele já foi aproveitando a oportunidade para tomar posse da promessa. Tem gente que tem a oportunidade de tomar posse da promessa e ele age de uma maneira contrária. Ele é repelente da promessa. Ele afasta a promessa dele, porque ele vai falar coisa que não deve. Podia falar assim: daqui 3 dias você sai, eu vou ficar por aqui. Já faz 20 anos que eu estou aqui quase. Estou esquecido. Bom, hein? Feliz é você, hein? Eu não, eu estou preso aqui, eu sou um azarado. Jesus disse: pela palavra que falamos, seremos acusados ou condenados, e pela palavra que falamos, seremos salvos. Tem tudo a ver com o mundo espiritual. Então, aí chegou o padeiro e falou: opa, que beleza, eu também quero essa bênção. Essa bênção está sobre mim. Só que não, o sonho dele deu ruim. Ele falou: sabe o que acontece? Daqui um tempo você vai ser, sua cabeça, José não se esqueceu da promessa. Ele agarrou a promessa de Deus, porque assim seu pai fez. O seu pai Jacó fez isso. Quando ele agarrou a perna do anjo, o anjo disse: deixa eu ir embora que o dia já está nascendo. Ele falou: não te deixo, até eu receber a minha bênção. Agarre a bênção de Deus, meu irmão. Não demorou muito tempo. Deus começou a trabalhar. Faraó teve sonho. Ninguém conseguia decifrar o sonho. Mas José sabia. Amados, quando nós nos lembramos da promessa, quando nós não nos esquecemos da promessa, quando nós valorizamos a promessa, quando nós valorizamos a palavra de Deus, quando nós não usamos de palavras contrárias à vontade de Deus, à promessa de Deus, porque estamos passando por luta, dificuldade, Deus também, Ele não se esquece da promessa que Ele nos fez. Deus não se esqueceu da promessa feita a José. Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez a nós, igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não se esqueceu. A promessa de Deus está viva, real, para todo aquele que nele crê. Lembra-te do dia do teu Criador. É o conselho que Salomão dá aos jovens, mas serve para cada um de nós também, que já não é tão jovem assim, mas já fomos um dia. E vocês que são, deixaram de ser um dia. Sabe qual é o problema da gente? A gente está como Paulo diz: ouvintes esquecidos.
a gente ouve e esquece. Os discípulos de Jesus entraram em uma grande crise, porque eles se esqueceram. Não se esqueça da promessa de Deus para a tua vida. Não se esqueça. Agarre nela. Segure firme nela. Porque ela vai se realizar na tua vida. Nós não vamos morrer sem ver a promessa de Deus acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Então, aplauda o nome do Senhor Jesus. Não morrerei antes que a promessa de Deus se cumpra em minha vida. Ela vai se cumprir na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar o ministério de louvor aqui e vou orar por vocês.